Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler hoje os versos 8, 9, 10 e 11. Livro do Êxodo, capítulo 20. E hoje nós vamos ler os versos 8, 9, 10 e 11. Aquilo que convencionou-se teologicamente como sendo o quarto mandamento. Mas, ao longo dessas 10 semanas, eu estou conversando com vocês sobre os 10 mandamentos, fazendo essa série chamada Liberdade. E hoje, no quarto mandamento, a gente conversa. Semana passada foi o mais difícil deles. Não usar o nome do Senhor em vão. Eu acho que é o mais difícil, porque tem uma carga teológica muito grande, né? Vocês se lembram disso? A ideia do nome de Deus para que ele não seja manipulado. O nome de Deus para que seja bem representado, né? Isso é muito forte. Hoje a gente conversa sobre um conceito que é o conceito do sábado, do Shabat, e como é que ele está relacionado a nós. Então, é aquilo que a gente tem como o quarto mandamento, que segundo o verso primeiro, são palavras. Deus deu palavras de liberdade para o seu povo. Então, você quer ser livre? Não siga os seus instintos. Você quer ser livre, não seja a cultura. Você quer ser livre, não siga os seus desejos. Sendo bem pós-moderno, se você quer ser livre, não ouça o seu coração. Não ouça o seu coração, de maneira nenhuma. Você quer ser livre, obedeça aquilo que o Senhor disse que a gente deveria fazer. Lembrem-se, lá atrás ficou o Egito com seus deuses. Vocês estão indo para Canaã. Vocês estão libertos do Egito. Faraó era opressor, os deuses egípcios eram opressores. Vocês estão indo para Canaã. Lá em Canaã é um shopping center de deuses, assim como o Egito é um shopping center de deuses. Por isso ele começa o primeiro mandamento dizendo: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não tenham outros deuses além de mim. Porque a ideia que ele estava querendo dizer é que os mandamentos, as palavras de liberdade, ao contrário do que a gente está acostumado a pensar e falar, a lei de Deus não é para que você fale, lá vem Deus falando coisas que a gente não consegue obedecer. Lá vem o Senhor falando mandamentos impossíveis do homem compreender e realizar. Não. Os mandamentos são dados num contexto de libertação. Vocês foram escravos do Egito. Vocês não devem ser escravos em Canaã, para que vocês fiquem livres, para que vocês sejam libertos. Obedeçam à minha vontade. Hoje, da mesma forma, no meio de uma sociedade com tantos ídolos, com tantos deuses falsos, se você quer se manter livre, não ouça a voz do seu coração. Obedeça ao Senhor, não tenha outros deuses, não faça de dinheiro, carreira, fama, sexo, droga, qualquer outra coisa, poder, não faça disso seu Deus. Agora, se o primeiro mandamento falava de quem a gente adora, o segundo mandamento fala de como a gente adora. Por isso, a Escritura diz: não faça para você nenhum ícone. Lembra que a gente conversou muito isso? Não ache que Deus está num copo com água, não ache que Deus está numa fitinha, não ache que Deus está na cobertura espiritual do apóstolo ou do pastor fulano de tal. Isso é idolatria. Não está. Deus não está contido em nada nem em ninguém. Deus é um espírito livre, eterno, que opera através do Espírito Santo, pelo poder dele na vida da gente. Deus não está contido em nenhuma campanha disso, campanha daquilo, 7 dias disso, 8 dias daquilo. Deus não está em subir em algum lugar de joelho, peregrinar a alguma cidade santa. Deus não está nessas coisas. Deus é perturbadoramente livre. Por isso a gente não pode achar que a gente manipula o Senhor. É como a gente adora. Esse é o segundo mandamento. E no terceiro mandamento, que a gente conversou na semana passada, é um mandamento em que o Senhor diz para que a gente não usasse o nome dele em vão. E o que significava isso? Primeiro,
que quem sabe o nome controla. Por isso, ele nunca respondeu a Moisés. Moisés não foi respondido até hoje. Qual é o seu nome? Ele nunca falou o nome dele. Ele só olha e diz assim, Moisés, vai lá para Faraó e diz que eu sou o que eu sou. Mas não tem nenhuma certidão de nascimento, não? Não, Moisés. Mas não tem nada, nenhum registro no cartório? Não, Moisés, eu sou o que eu sou, Moisés. Vai lá e diz que eu sou o que eu sou. Porque eu sou eterno, eu sou único e eu sou relacional. É isso que ele estava dizendo. Eu sou eterno. E se eu sou, os outros não são. Não tem ninguém como eu, Moisés. Então vai lá, diga que eu sou eterno, diga que eu sou único, mas diga que vocês não conseguem se relacionar com uma fumacinha. Vocês não conseguem se relacionar com uma energia cósmica do todo absoluto. Vocês não conseguem se relacionar com a água do rio Nilo. Vocês conseguem se relacionar comigo. Eu sou Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Ele é o eu sou, Ele é relacional. Vocês clamam e Ele ouve. Vocês clamam e Ele está perto da gente. E Ele é tão relacional que Ele encarnou em Jesus para Ele vir até a gente. E Ele é tão relacional que Ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Ele está aqui, no meio da gente. Então, não usar o nome de Deus em vão é não achar que a gente manipula o Senhor, porque a gente não manipula Ele. E outra coisa, Israel levaria o nome do Senhor, como a gente leva o nome do Senhor hoje em dia. Nós somos representantes dele hoje. Então, que a gente terminou na semana passada falando, Senhor, tem misericórdia de nós, para que a gente não envergonhe o seu nome. Hoje é o último mandamento da primeira tábua. Vocês se lembram que Moisés recebeu 2 tábuas. Hoje é o último mandamento da primeira tábua. A primeira tábua tem 4 mandamentos, a segunda tábua tem 6 mandamentos. A primeira tábua trata do relacionamento da gente com Deus. A segunda tábua trata do relacionamento da gente com o próximo. Por isso o Senhor Jesus disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus, a primeira tábua, e amarás o próximo como a ti mesmo, a segunda tábua. Porque perguntaram ao nosso Senhor, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus resumiu, obedeçam a primeira tábua e obedeçam a segunda. Esse é o resumo da lei. Amem a Deus e amem o próximo. É isso, tá? Então hoje a gente está terminando a primeira tábua. A gente está terminando o 4º mandamento. E a palavra de Deus diz o seguinte para nós. Verso 8 de Êxodo, capítulo 20. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia, não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias, o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, ajuda-nos a compreender sua palavra, nesse dia que se chama hoje. E ajuda-nos a compreender a vontade do Senhor, especialmente aplica a palavra do Senhor no coração da gente. A gente quer sair daqui, Senhor, temendo muito mais o Senhor. E descansando muito mais no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, nós somos a geração no planeta Terra, de toda a história do planeta Terra, que mais tem dias para descansar. Na história da humanidade, 85% de todas as pessoas que passaram pelo planeta Terra nunca tiveram nenhum dia de descanso. As pessoas não descansavam no passado. E aí você precisa se lembrar, especialmente por fenômenos como a escravidão. A escravidão sempre foi um meio de subsistência. Escravos não descansavam, trabalhavam todos os dias.
Ou seja, 85% das pessoas que passaram pelo planeta Terra até hoje não descansavam nem um dia. Nós somos uma geração que, se você for contar entre férias, finais de semana e feriado, nós somos a geração no planeta Terra e na história da humanidade que mais tem dias para descansar. Se vocês contarem os feriados, especialmente quando são feriados prolongados, nós ficamos muito mais do que 60 dias sem ter atividades laborais de trabalho. O problema é que de 2020 para cá, fenômenos como depressão, burnout, matam mais do que HIV, só para vocês terem uma ideia. Fenômenos como estresse atingem praticamente 70% da população mundial. Vocês têm noção do que é isso? Tem alguma coisa acontecendo com os cidadãos do planeta Terra do século 21, que é a geração que mais tem tempo para descansar, mas é a geração que mais está cansada. Tem que ter alguma coisa aí nesse meio que a gente precisa conversar. Porque os que são mais velhos vão se lembrar do pai, do avô, especialmente quem estava na roça. Às vezes, conversando com os mais antigos, eles falam assim, a minha avó, ela não tinha máquina de lavar, ela não tinha tanquinho, não tinha gás, fazia tudo na mão, cansavam-se, mas não tinha ninguém com esse grau de adoecimento nosso, com os nossos antidepressivos, com as nossas síndromes. O que aconteceu e o que está acontecendo com o século 21? E aí, a tese que a gente tem levantado biblicamente é: nós não aprendemos o conceito do sábado e nós não aprendemos os benefícios da libertação que o sábado traz para nós. Então, eu vou dividir a minha exposição em duas partes. Primeira, teológica. Eu vou te mostrar um conceito teológico, eu vou trabalhar teologia bíblica com vocês. Como a Bíblia é uma revelação progressiva, eu vou trabalhar progressivamente a teologia do sábado, porque vocês têm muita dúvida em relação a isso. Então eu vou teologicamente, biblicamente, de Êxodo 31 a Apocalipse 1, eu vou trabalhar teologicamente com vocês o conceito do sábado, para que você saia daqui biblicamente calcado. E depois eu venho com 7 princípios pastorais para que você possa aplicar e usar essa arma da liberdade, do descanso que Deus nos deu. Ok? Podemos fazer isso? Então vamos lá. O que isso significa? Porque vocês podem se perguntar assim: Pastor Rômulo, eu entendi, eu li esse texto, e aí eu quero saber o seguinte: eu guardo o sábado? É o 7º dia da semana que a gente guarda e a partir de agora a gente não faz mais nada nele? Ou por que a gente não guarda o sábado e a gente guarda o domingo? O que a gente faz e como é que a gente faz? Tudo bem, então vamos lá. Primeiro, vocês precisam pensar no seguinte, aí está com a Bíblia aí, se não trouxe a Bíblia, é pecado contra isso. Brincadeira. Não é, mas eu já avisei, tem que trazer a Bíblia, tem que fazer anotação. Senão você vai ficar refém dos seus sentimentos, vai perder o que se fala. É para estudar a palavra de Deus, gente. Lembra que eu falei com vocês, a gente quer uma igreja madura. Uma igreja só é madura se ela conhece a palavra de Deus. Você tem que lembrar dos bereanos. Não se esqueçam disso. Tem que trazer a Bíblia, tem que mexer nela, tem que saber cadê os capítulos. Tem que parar de preguiça espiritual, tá? Então, a primeira coisa que as pessoas falam é assim:
ok, ô pastor, olha o que o Moisés está escrevendo. Lembra-te do dia de sábado. A palavra sábado significa Shabat, ok? Então, o que é o Shabat? O Shabat é o 7º dia da semana, na criação, ok? E o Moisés está usando um argumento muito forte, porque ele diz assim, ó, verso 11, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas o 7º dia descansou. Moisés está apelando para Gênesis 1 e 2, quando ele está falando que como Deus descansa no 7º dia, então a gente também deveria descansar no 7º dia, ok? É isso que ele está dizendo. Agora, a gente começa a ter um problema aqui. O argumento dele está correto, tá? Quem sou eu para falar que o Moisés está errado, né? Mas a construção que precisa ser feita é: por que Israel deveria guardar o 7º dia? E como a gente faz isso hoje? Então vamos lá. A primeira questão, gente, é que o sábado seria uma ordem criacional, ok? Então, na criação, Deus criou tudo e no 7º ele descansa. Só que você já sabe que Deus não cansa, porque Ele é todo poderoso. No final das contas, o que Moisés está dizendo e o que Deus está dizendo é que Deus não cansa, mas Ele quis mostrar para você um princípio que é o princípio do descanso. Quando Deus criou todas as coisas, o que Ele fez? Ele estabeleceu um princípio que é: trabalha, e quando você trabalha, você descansa. Trabalha, descansa. Trabalha, descansa. Quando Deus cria os seres humanos, Ele faz um princípio pedagógico, porque Deus não se cansa, para que a gente compreenda algumas coisas. Primeira coisa que a gente tinha que perceber: limite. Não adianta o homem tentar trabalhar 7 dias por semana. Você não vai conseguir, você vai cansar. Há um princípio criacional muito bem estabelecido. O que Deus estava falando para Israel e está falando para a gente hoje: trabalha, mas descansa. Tenha períodos semanais de descanso. Segunda coisa que Deus estava falando com a gente: a terra precisa descansar. Se você, e vocês que usam mais a terra, quem gosta de plantar aí, tem um pedacinho de terra, ou gosta de fazer as florzinhas lá no jarro, a terra precisa descansar. Não adiantava e não adianta o homem ficar 24 horas, 7 dias por semana, tentando extrair da terra o sustento. Ela vai cansar. A gente já vive em alguns lugares, alguns fenômenos. Vocês percebem, por exemplo, quem trabalha aí com agricultura, se você usa a terra o tempo todo, e não faz rotação dela, ela não aguenta. Então, era isso que o texto estava querendo, é isso que Deus tinha em mente. Agora perceba o seguinte: você não tem, no livro do Gênesis e até Êxodo capítulo 31, nenhum patriarca. Você não tem Sem, Cã, Jafé, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Judá, Moisés. Você não tem ninguém falando do princípio do sábado como um dia da semana que deveria ser guardado. Desde Adão até Êxodo 31, ninguém, não há nenhum registro, nem no povo judaico, de que o 7º dia era um dia para se parar para fazer alguma coisa. Abraão não tem isso, Isaque não tem isso, Jacó não tem isso, José não tem isso, Judá não tem isso, Efraim, Manassés, não tem, ninguém para. A primeira vez, e aí eu peço que você abra a sua Bíblia, que a ideia do sábado vai aparecer é aqui. E aí ele vai aparecer, presta bem atenção,
tá? Eu sei que perguntas vão aparecer depois, porque eu não sei por que as pessoas não falam disso nas igrejas. Ninguém fala, parece que a gente não para estudar a Bíblia e fica todo mundo com medo. A primeira vez que isso vai aparecer é em Êxodo capítulo 31. Agora preste atenção, o que Êxodo 31 vai falar com a gente a partir do 12. Êxodo 31 a partir do 12. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Essa aqui é a primeira vez. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saiba que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para você é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. E aí vocês percebam que no verso 18 ele diz: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Essa é a primeira vez na Escritura que aparece essa ideia de você trabalha 6 dias e descansa 1. Trabalha 6 dias e descansa 1, ok? Antes isso não existe na Escritura. Você não tem essa normatização. Só que agora a gente começa a olhar algo especial. Porque convencionou-se na nossa geração, especialmente os sabatistas, de 150 anos para cá, algumas pessoas que guardam o sábado, convencionou-se a guardar um dia da semana. Só que qual é o problema? Vá até Levítico capítulo 25. Levítico 25. O sábado não é um dia da semana só. O sábado também é um ano. Se você estava em Israel, você guardaria o 7º dia, mas você também tinha que guardar o 7º ano. Se você guarda o 7º dia, o 7º ano também deveria ser guardado. Observem. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai, no mesmo contexto que ele deu Êxodo 20. Junto, no combo, tá. Diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, olha isso, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas, façam colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá sábado de descanso. No 7º ano não é tempo de trabalhar, é tempo de sábado. Um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano do descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado, o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Não era só o 7º dia, era o 7º ano. Porque o sábado é instituído para que a terra descanse e o povo confie. A terra descanse e o povo confie. Você descansa e Deus provê. Você trabalha para, descansa, porque a máquina não vai continuar, não vai conseguir, e você confia na providência de Deus. E enquanto isso, a terra volta, mas piora. Porque a cada ciclo de 7 vezes 7 anos, não só é sábado da terra, mas é um sábado geral. No final de 49 anos, tinha o ano do jubileu. E qual era? 7 vezes 7, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Tá boadinha. 7. Vocês estão assustados, né?
10 anos atrás eu já preguei isso aqui. Já falei dessa série. 7 vezes 7, 49. Então, a cada 50 anos era sábado. Era o ano do jubileu. Ó, verso 8 do capítulo 25. Contem 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, 49 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia de perdão de pecados, está vendo? Ó? No dia da expiação. O que é o dia da expiação? Era o dia em que o cordeiro era morto e todos os pecados do povo eram perdoados. A cada 50 anos, no dia do perdão de pecados, era sábado, aquele ano. Era o ano em que todas as dívidas eram perdoadas. Então, o cara que estava no rotativo estava perdoado. A dívida do cartão de crédito estava perdoada. Você que tinha perdido a sua terra lá, se você tivesse perdido tudo, tivesse sido vendido escravo, você tinha tudo de volta, porque era o ano geral do perdão. Então, você teria a capacidade de recomeçar a vida. Por quê? Porque vocês foram escravos no Egito e agora vocês não podem escravizar uns aos outros. Vocês já foram escravos no Egito. Não pode haver miseráveis no meio de vocês. Vocês foram escravos no Egito. Não tem problema ter ricos no meio de vocês. O que não pode é ter miséria. No meio do povo de Deus não pode ter miséria. Então, todo mundo tem o direito de recomeçar a vida. Se você gosta do refis, esse aqui é um refis muito maior. Isso aqui é um refinanciamento maior. Isso aqui é o ano do perdão. Então, como o Antigo Testamento trabalha o Shabat? 7 dias, 7 anos, 50 anos. 7 dias, 7 anos, 50 anos. 7 dias para você entender que é preciso fazer a terra descansar, fazer seu corpo descansar e entender Deus. E entender a providência. 7 anos para você entender que você tem que descansar, seu corpo tem que descansar, a terra tem que descansar e a providência de Deus. 50 anos para você entender que você tem que descansar, a terra tem que descansar e todo mundo pode ter descanso. Ninguém pode ficar escravizado por dívida, por perder tudo, por desigualdade. Ninguém pode sofrer por causa disso. Olha que lei sensacional. O povo vivia esperando o ano do jubileu. Claro, estava todo mundo enrolado. Qual é o problema? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36. Vocês se lembram? Israel entra na terra prometida. Minha pergunta, deixa o texto bíblico dizer para vocês. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, olha o versículo 20. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, verso 20. Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Olha que coisa louca. A terra desfrutou os seus descansos. Por que Israel foi para o exílio? Nunca respeitaram o ano sabático da terra. Eles não pararam. Eles não respeitaram. Por que Israel foi escravizado? Deus olhou e falou bem assim: chega, vocês não deixam a terra descansar. Vocês vão acabar com a terra. Eu estou dando para vocês plantarem, colherem, plantarem, colher. Vocês não param, vocês não descansam. Vocês não descansam, a terra não descansa e vocês não confiam na providência. É o velho problema do maná. Aí, quantos anos eles vão ficar no exílio? Quanto? 70? Se você dividir 70 pelo tempo que eles moraram na terra, cada ano desse é um ano em que eles não deixaram a terra descansar. Deus falou, eles vão parar, a terra vai parar. Vai parar a todo custo. Vocês não quiseram, vai lá. Descansou durante todo o tempo da sua desolação.
até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra anunciada por Jeremias. Vocês não vão deixar a terra descansar? O juízo chegou, ela vai descansar. Percebam, eles eram legalistas com um dia da semana, mas eles não eram legalistas com a cada 7 anos e também não eram legalistas a cada 50 anos. Tudo bem. A questão é, como Jesus lidava com essa ideia de descanso? Primeiro, a gente precisa pensar que Cristo é um judeu, então automaticamente ele está encarnado, obedecendo toda a lei e ele para. Só que se vocês olharem Marcos 2 e Mateus 12, texto simples, no primeiro Jesus vai dizer, por exemplo, que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. E em Mateus capítulo 12, Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Porque o que Jesus estava dizendo? A grande questão não é o dia da semana necessariamente que eles paravam. Mas Jesus é superior àquilo. Tudo bem. Como é que os apóstolos e a igreja vão trabalhar essa questão? Primeiro, vamos dar uma olhada em Colossenses capítulo 2. Como é que a igreja primitiva e os apóstolos trabalhavam essa prerrogativa sabática? Colossenses 2, olha o verso 16. Vamos começar a partir do 13, que eu acho que fica mais fácil. Colossenses 2, vamos a partir do 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todos os pecados e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com a relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou do quê? Os apóstolos colocam o dia de sábado ao lado da lei cerimonial. Os apóstolos colocam a guarda do sábado no Antigo Testamento ao pé de igualdade com festas de lua nova, purificação. Aquele dia tinha algo especial, e que especial era ele? Aquele dia apontava para um grande dia. Aquele dia apontava para Cristo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Hebreus vai dizer exatamente isso, capítulo 4. Isso aqui que é teologia bíblica, tá? Você vai indo pela revelação toda e ela vai construindo para você, não o que você quer, mas ela vai trazer para você o contexto todo da revelação. Olha Hebreus 4, e eu vou aplicar isso aqui. Hebreus 4, olha o verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada pela fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos aonde, gente? No sábado, no descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Israel não creu no Senhor, por isso eles não entraram no descanso. Olha só, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia nessas palavras. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto,
restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Por quê? Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Olha para cá. O que é o sábado? O sábado, cerimonialmente, primeiro, o sábado é dia de descansar, porque a máquina tem que parar, dia de acreditar na providência, e dia de fazer a terra parar. Só que o sábado é colocado na lei cerimonial. Ou seja, ele está do lado de sacrifícios, purificações, batismos. O que é o sábado quando você olha para Cristo? O sábado era para ser guardado porque você entraria num descanso eterno. Você entraria não naquela Canaã, você entraria na Canaã celestial. É isso que Hebreus está dizendo. O que é o descanso? Você vai até Cristo e em Cristo o que é que você tem? Vinde a mim, todos vós que estáis, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Eu dou sábado para vocês. Se é um princípio criacional de descanso da terra, descanso da gente, descanso da providência, olhando para a cruz é perdão de pecados, justificação pela fé, confiança e obediência. Eu olho para Cristo e descanso. Por 1500 anos eles fizeram isso, guardando um dia para aprender que eles vão poder descansar eternamente no Senhor. É disso que Hebreus está dizendo. É isso que o sábado significa. Dúvidas? Anota meu telefone e manda depois, porque eu não posso parar agora. Não tem nada a ver com você ser legalista com um dia. Tem a ver com um princípio eterno de perdão de pecado. O sábado foi cumprido em Cristo. Ele foi crucificado com Jesus. Agora, pastor Rômulo, como a igreja fazia? Então vamos lá. Atos capítulo 20, verso 7. O que a igreja entendeu? O que Jesus ensinou. Atos capítulo 20. Poderia ficar aqui o dia inteiro. Atos capítulo 20 ao versículo 7. Leiam comigo. No domingo. A igreja se reúne no domingo. A igreja neotestamentária só se reúne no domingo. No domingo. Quando nos reunimos para fazer o quê? Para partir o pão. Era o dia que a igreja parava para cultuar. Agora, por que a igreja cultuava no domingo? Porque era o dia da ressurreição de Jesus. O que a igreja entendeu? Tá, só para vocês verem, eu poderia ficar aqui a manhã toda, mas eu não posso. Apocalipse capítulo 1, ao verso 10. Apocalipse 1, verso 10. João está na ilha de Patmos, preso. Verso 10. Apocalipse 1, verso 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e eu vi por trás de uma voz forte, como de trombeta. Os apóstolos e o Novo Testamento chamam o domingo de dia do Senhor. Por quê, Rômulo? Porque anota isso, na antiga criação, você trabalhava porque dependia da obediência no pacto de obras, e você descansa. Na nova criação, depois de Jesus, você descansa e trabalha. Na nova criação, você descansa no dia da ressurreição.
Na antiga, a marca era quando Deus terminou a obra, descansa. Na nova criação, ele regenerou, ele refez, por isso tem nova criação. No primeiro dia da semana, quando ele começa tudo de novo. Por isso nós cristãos paramos no domingo, o dia da ressurreição de Jesus. É simples, não é, gente? Pelo amor de Deus. O que o sábado está dizendo para nós? Vocês não podem se salvar. Vocês não podem perdoar os pecados de vocês. Vocês não podem justificar vocês mesmos pelas obras. Vocês precisam entrar no descanso de Deus. E o descanso de Deus é Cristo. É só isso. Agora, ficou claro? É fácil, não é? Sabe por que vocês ficam assustados? É porque vocês ficam, primeiro, bebendo de teologia ruim. Isso aqui que eu estou falando existe desde o primeiro século. Já era assim. Isso nunca mudou. Só que vocês ficam bebendo de teologia ruim. E aí vocês ficam assustados. Segunda coisa, manejam mal a palavra de Deus. Por manejarem mal a palavra de Deus, ai meu pai, o que eu faço? Não, gente. O sábado foi cumprido na cruz. Você está perdoado. Você não vai fazer nada para poder ser perdoado. Já foi, é graça. Só que agora a gente precisa pensar no seguinte: como a gente desfruta disso? Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Como é que a gente vai desfrutar? Porque o texto bíblico está falando para a gente, pode voltar para Êxodo 20, o texto bíblico está falando para a gente que é para a gente descansar. Então, a primeira aplicação que eu posso dar para vocês é o que o princípio sabático significa? 7 dias, 7 anos, 50 anos. Em Cristo, nós fomos completamente perdoados. Em Cristo, nós temos completo descanso. Ok? É isso que esse dia significa. Agora, ele traz pelo menos 3 princípios básicos que a gente precisa analisar. O princípio do descanso, o princípio do descanso da terra e o princípio da providência. Seu corpo tem que descansar, a criação tem que descansar e a gente precisa confiar. Então, deixa eu te trazer algumas formas, porque é que vocês, no nosso tempo, vocês têm 2 dias de folga, né? Grande parte de vocês. Vocês param sábado e também param domingo. Isso também nunca aconteceu na criação. Nunca existiu isso. Porque a nossa legislação, ela vem dos americanos. Os americanos, o pessoal do nordeste dos Estados Unidos, eles tinham dinheiro, eram os judeus. E o pessoal da mão de obra de trabalho eram os sulistas, puritanos. Então o pessoal do nordeste, que era judeu, falava, na nossa Constituição a gente guarda o sábado. Só que o pessoal, que eram os puritanos, a mão de obra, falava, de jeito nenhum, nós vamos guardar o domingo. Como o americano é bom de negócio, o que eles fizeram? A gente guarda logo sábado e domingo, está tudo certo, e trabalha os outros 5 dias. Vai fazer política bem assim. Já nasceram fazendo política. É por isso que vocês têm sábado e domingo. Por causa da Constituição americana. Por causa da formação dos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu. E o Ocidente inteiro, e agora o Oriente também, todo mundo para sábado e domingo, por conta disso. Tá? Sabiam disso? Primeira também é cultura. Cultura é inútil, mas tudo bem. Agora você vai poder chegar no trabalho e falar, eu sei por que a gente para sábado e domingo. Vocês não sabem. Aí quando você falar assim, meu pastor falou, os caras vão duvidar. Mas tudo bem, está tudo certo. Vamos lá. Eu teria vários argumentos para falar com vocês, mas algumas coisas assim, porque talvez pode levantar algumas dúvidas, só para fechar esse ponto, gente. Primeiro, Paulo diz em Romanos 1 e 2 que à luz das coisas criadas a gente consegue ver traços de Deus. Ok. Nenhuma cultura pelo planeta Terra, nas culturas você até tem não matar, não roubar, não adulterar, mas em nenhuma cultura você vê um dia sendo guardado. Isso nunca aconteceu. A revelação geral não mostra isso para nós. Segunda coisa,
não esqueça disso. O que era o dia de sábado? Ele era só parte da lei cerimonial. Terceiro, em Cristo a gente tem descanso eterno, salvação pela graça, nova criação, e a semana se inicia. E quarto, ele aponta para o descanso da providência de Deus. É isso que ele quer dizer. Então, como é que a gente pode usar esse princípio e não ficar cansado do jeito que a gente está? Vamos lá? Anota aí então, para ficar mais fácil. Agora eu vou para a parte pastoral. Eu falei da parte teológica para desmistificar algumas coisas em vocês. Agora eu vou para a parte pastoral. Número 1, vocês percebam em Êxodo 20, lembra do dia de sábado para quê? Santificá-lo. Verso 9, trabalharás. O primeiro princípio é que o sábado pressupõe os outros 6 dias. Ô Rômulo, o que você quer dizer para isso? Esse mandamento, ele vai mandar você descansar. Mas olha para cá, ele está mandando você trabalhar. Você consegue entender isso? Esse mandamento está mandando você trabalhar. Você descansa um dia, porque tem gente que tem sábado eterno. Tem gente que não trabalha. Esse texto está mandando você trabalhar. Ele está olhando para você e dizendo, você tem que descansar. Mas tem alguns que vivem num sábado eterno. É uma coisa horrorosa. Vive de benefício do governo. É uma coisa horrorosa. Irmãos, isso é tão sério. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu estou no supermercado fazendo um carrinho. O cara fala bem assim, se você quer trabalhar, traga o seu currículo. Está uma coisa horrorosa, não tem mão de obra. O que está acontecendo? Eu estava conversando com o Jader essa semana. Vocês que são 50 a mais. Os 50 a mais aí, pessoal. Isso é tão sério, nós estamos num choque geracional tão grande que o dia que essa geração 50 a mais sair do mercado de trabalho, eu não sei o que vai acontecer, tá? É sério. Tenta achar mão de obra dessa galera com 15, 20, 25 anos. Turma ruim de serviço, gente. Ruim de trabalho. Aqui, eu não estou preocupado com o politicamente correto não, tá? Não estou preocupado com isso. Isso é sério. Nós precisamos educar os filhos da gente para cumprir hora, para cumprir tarefa, porque está difícil. Esse mandamento está mandando você descansar, mas esse mandamento está mandando você trabalhar. Trabalharás. Uma turma ruim de serviço, trabalha pouco, você olha para o menino e fala bem assim, então, quantas horas você quer trabalhar por semana? Ah, umas 20 tá boa. E quanto você quer ganhar por mês? Uns 30 mil tá legal. Todo mundo quer ser influencer? Jogador de não sei o que online? Cara, a vida não funciona assim. Pastor, você tem a cabeça muito fechada. Tenho, fechadíssima. Vocês me conhecem. Cara, não é a cabeça fechada. Irmão, nós estamos no século 21 e o trabalho continua sendo trabalho. Então prestem atenção na educação dos filhos, na superintendência dos netos. Se você está flertando, eu falei de pecados de estimação. Se você está flertando com a preguiça, eu vou falar de procrastinação daqui a pouco. Está flertando com a preguiça. Cara, isso é pecado. A Bíblia começa dizendo, trabalharás. Não é viver da renda do pai, não é viver da renda da mãe. Trabalharás. Não é viver do aluguel do pai e da mãe, da herança do tio, do avô, esperando que ele morra para herdar. Isso é pecado. Trabalharás. Você realiza, e é interessante, porque assim, o princípio aqui, vocês estão gostando, né? É desesperador. O princípio aqui é, trabalha e descansa. Olha para cá. Você não tem direito de levar para o dia do descanso aquilo que você tem que fazer nos outros 6 dias. É isso que esse texto está falando para nós. E é por isso que a gente está cansado. Trabalharás e descansarás. A Bíblia está deixando e falando para a gente, não leve para o seu dia de descanso o seu trabalho. Segundo princípio, anota, o descanso e o sábado, isso aqui eu aprendi com o Ricardo Agreste.
O sábado aponta para sabedoria para com o tempo. Como assim, Rômulo? Você tem que ter a capacidade na sua vida diária de dizer, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui eu tenho condição de pegar, isso aqui eu não tenho condição de pegar. Se eu pegar isso aqui para fazer, eu vou dar conta de fazer. Se eu pegar e não conseguir fazer, eu vou comprometer o meu tempo de descanso. Eu vou comprometer o meu tempo de trabalho. E se vocês olharem, como é que você faz isso? Primeira coisa, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quanto tempo eu vou gastar com isso? Porque a gente vive na teologia, o Ricardo Agreste fala do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí quando você pensa que não, você está 7 vezes e 7 dias por semana. Hoje é um dia que você deveria estar completamente desconectado, 3 horas da tarde você está respondendo gerente. 5 horas da tarde você está respondendo cliente. 9 horas da noite, na hora de dormir, você está respondendo problema. Agora, sabe por quê? Você fala assim, mas eu vou perder o meu emprego. Você não confiou na providência. Você não confiou na providência. Você está confiando muito mais no seu gerente, na sua empresa. Você não confiou no princípio de Deus. Então, olha só, primeira coisa, você tem que fazer uma avaliação. O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer? Você tem que escolher o que você vai fazer. Não dá para abraçar o mundo, não dá para fazer tudo, tem que dizer não, não tem condição. Segunda coisa, qualquer atividade nossa, planejamento, gente. Quando eu vou fazer, como e quanto? Como é que eu faço isso? O Agreste trabalha isso, ele cita o Tim Keller. O Tim Keller, falando do sábado, o falecido Tim Keller, ele dizia que, como é que, se o Cal fosse dono de uma terra, a lei mosaica dizia que ele poderia plantar, mas você plantaria na terra toda. Só que na borda da terra, determinado metro, o Cal não podia colher. Olha o mecanismo social incrível. Ele não podia colher na borda. Porque naquela borda ele tinha que deixar para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Então, ele plantava, ele tirava dele e dava para o outro, porque nas bordas era lugar de você fazer com que quem era necessitado, essas pessoas tinham que ter o que comer. Tim Keller trabalha uma coisa incrível. Cara, deixa a borda na sua agenda. Você tem que deixar alguns de vocês 5 a 6 não sei o quê, 6 a 7 não sei o quê, 7 às 8 não sei o quê, 8 às 9, sai de um lugar voando, vai para o outro, chega atrasado, suado. Aí fala assim, a vida está na correria, né? Tá não, é você que é desorganizado mesmo. Você não planejou não. Você vive igual um desesperado. A alma está lá em Campina Grande e você está aqui já. Falta de planejamento. Sua agenda tem que ter borda. Olha, gente, para eu aprender isso demorou. Às vezes eu boto, por exemplo, e eu peco nisso, porque olha só, eu ainda faço em nome de Deus, porque eu sou pastor, né? Então por que eu vou atender todo mundo 7 dias por semana? Estou fazendo a obra de Deus, estou nada, estou pecando. Estou fazendo a obra de Deus nada. Uma hora eu paro. Meu corpo vai pedir conta. O seu corpo vai pedir conta, não tem jeito. Ou você para, porque qualquer máquina é assim. Ou você para, meu filho, ou ela vai parar sozinha. Então, olha só, avaliação, planejamento e execução. E aqui entra a gente procrastinador. Por quê? Você sabe que para o seu corpo funcionar, você tem neurotransmissores. E você vai usar noradrenalina, serotonina, dopamina, você vai usar isso tudo. Eles são usados. Quando você começa a usar demais, teu corpo vai entrar na reserva e ele vai começar a usar só adrenalina. Sabe como é que é a adrenalina? Você tem que entregar um trabalho, aí você procrastina, não entrega, faltando 24 horas, a adrenalina sai da sua suprarrenal, começa a bombar dentro do seu sistema sanguíneo e neurológico, aí você começa a ver aquele negócio borbulhando, você sabe o que é isso? Vício. Você é viciado em adrenalina.
Isso é igual cocaína, igual qualquer outra coisa. Você é viciado na deadline. Você nem sabe, mas você biologicamente é um procrastinador porque você está viciado com adrenalina. Já pararam para pensar nisso? Porque não cumprem prazo, porque deixa tudo para a última hora, porque na última hora fica eufórico. Claro que você fica eufórico. Você fica doidinho. Só que qual é o problema? Se você começa a usar um motor em alta rotação, ele vai estourar. Aí você acorda, sabe como? Nossa, menina, tô com enxaqueca, não sei por quê. Claro, procrastinou. Não fez o que tinha que fazer. Nossa, olha, tô com uma falta de ar, não sei o que é. Asma não tenho. Lógico, está com a crise de pânico, é ansiedade. Nossa, não sei o que está acontecendo. O que não está acontecendo? Não teve avaliação, planejamento e não teve execução. Sábado não respeitado. É um mandamento que a gente não cumpre. Então, olha só, a gente não pode ser movido pelo desejo interior. E a gente não pode deixar o que é prioritário de lado. Você tem que fazer a sua agenda assim, ó, prioridade. Então, para quem gosta de planejamentos, engenheiros, faça uma matriz. Vermelhinho é urgente. Amarelo pode esperar. Verde, para quem tem TDAH é melhor ainda, né? Verde pode deixar que é a gosto de Deus. E vai cumprindo esse negócio, não tem problema. O que não pode? Não pode você atropelar sua semana porque o teu corpo vai pedir conta. Vai acordar de madrugada gritando, falando, é demônio. Não é. É estresse. Nossa, tive um monte de pesadelo. Satanás. Não foi Satanás, é estresse. Não que não possa ser Satanás, mas nesse caso não é. Nossa, acordei com a pressão alta. É claro, não para nunca. E aqui, a nossa geração ainda faz assim, eu costumo trabalhar 20 horas por dia. Azar o seu, não era para trabalhar tanto assim. Vai morrer cedo, vai ficar tudo aí, e segundo Eclesiastes, quem vier depois de você, vai usar tudo, vai gastar tudo e não vai lembrar de você, porque não guardamos o sábado. Não é um dia, é termos um ciclo. Não é legalismo de um dia, é ciclo de descanso. Você tem que ter um ciclo de descanso. Então, terceiro, primeiro, isso aqui é o Ricardo Agreste, tá? O sábado pressupõe outros 6 dias, o sábado aponta para a sabedoria do tempo, e o sábado pressupõe limites. O que eu estou falando com isso? Aqui eu estou falando para você que é viciado em trabalho. Viciado em trabalho. O que é o viciado em trabalho? Até para o banheiro ele leva o celular para ficar respondendo mensagem. Workaholic. Vive a 100 por hora, bicho. Você está doido. Almoça com a família, aí os meninos estão ali, ele já pega porque ele tem que mandar uma planilha. E vive entediado. Ele está entediado o tempo todo. Ele tem que estar, ainda fala assim, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não, tem hora que você não tem que fazer nada. Nada. Almoça por completo. Janta por completo. Está no momento com a família, está no momento por completo. Não é, não. Eu tenho criança, não, o menino está no parquinho, deixa eu assistir aquela aula do MBA que eu tenho que ver agora. E o menino lá gritando assim, pai. Vai sair para jantar com a esposa, está respondendo fulano de tal, não sei da onde. Workaholic, limite. Se a gente não colocar limite, porque os mais antigos sabem disso, o smartphone, ele fez você levar o escritório para casa. Quando dava sexta-feira antigamente, ninguém falava nada com você. Agora você leva o trabalho para casa. Se você não colocar limite, e é você que tem que colocar limite. Nossa, você demorou a responder. Paciência, você não é o único no mundo, vai ter que demorar mesmo. Não tem jeito. Quarto, o sábado pressupõe descanso, gente. O que eu quero falar com descanso? Não tem nada a ver com você não pode lavar uma vasilha. Pelo amor de Deus, não cansa a minha beleza. Eu não posso lavar vasilha, eu não posso andar, não posso correr, não pode lavar roupa. Alô?
Me ajuda. Me ajuda. Cansa. Você tem que ter um período de descanso. Você tem que ter um período de descanso. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, contraintuitivamente, se o seu trabalho é braçal, você é o cara braçal, procura fazer uma atividade que não seja braçal nesse dia. Tire um dia, e nesse dia, sei lá, você vai ver uma ópera no teatro. Vai te distrair. Você vai num cinema, num concerto. Você vai fazer alguma coisa que te faça se desconectar da sua atividade. Agora, você é um cara que tem um trabalho muito mais intelectual. Vai capinar uma horta, meu filho. Vá plantar troço, sei lá. Vai correr, vai nadar, sabe? Contraintuitivamente. Você tem que desligar. Eu fico, meu trabalho, a maior parte do tempo é lendo, é com as pessoas. Então, no dia do descanso, o que é ideal? Eu vá fazer uma maratona, sabe? Por que isso? Porque no dia do meu descanso não é dia de eu pegar um livro. Não é dia de eu fazer isso. No dia do meu descanso não é dia de eu fazer isso. Vá tomar um café com alguém, vá almoçar com alguém, receba amigos em casa, vá à casa de pessoas, converse, desconecta, desliga. Se você precisar, porque alguns precisam, não tem problema, tenha um segundo número de telefone. Tenha um segundo telefone, um segundo celular. Então, esse aqui eu uso para trabalho, esse aqui eu uso só para um 90. Mas tenha, tá? 5. Então, nesse dia, nada de planilha, nada de... nada. 5. O sábado, gente, ele vai exercitar sua confiança em Deus, né? Pergunta, quem é o nosso provedor? Não é a planilha, não é o emprego, não é o trabalho. Seu provedor é o Senhor. Descansar é mostrar para o nosso coração que a gente tem um Senhor. Não se esqueça disso. Aqui, a sabedoria bíblica é muito bonita, né? Ó, tem um desse aí. Ó, a Sara está mostrando um bom, viu? Esse Motorola aí nem vende mais, né? Ela está mostrando um celular aqui que não tem internet. Isso é maravilhoso. Aí você usa esse aí no dia do descanso. Se alguém precisar ligar, liga para aquele ali. Excelente. Excelente. Muito bom. Aqui, as pessoas vão falar que você é maluco, tá? Não tem problema não, a gente é maluco mesmo. É porque a gente não funciona segundo o mundo. A nossa rodagem é outra. A gente não serve Mamon, a gente não serve o mercado, a gente não serve essa gente. A nossa confiança é de Jesus. Nós somos de Jesus, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro que eu estou falando que não é um dia da semana. Você tem que tirar um dia. No nosso caso, que agora vem um negócio que é muito legal, assim. O sábado vai ter que gerar alinhamento no seu coração. Você não vai conseguir descansar com entretenimento. Por isso você precisa desse tempo de adoração. Quem é o Senhor do sábado? Cristo. Quem é a nossa fonte de descanso? Cristo. Por isso vocês vêm até Jesus. Isso aqui é momento de alinhamento do coração. Você alinha seu coração, porque durante 6 dias da semana, os deuses falsos tentam levar você para longe. Durante 6 dias da semana, a cultura babilônica, ela tenta tirar você da presença de Jesus. E no dia da ressurreição de nosso Senhor, o que você faz? Estou com meus irmãos, glorificando o Senhor, fazendo com que o meu coração seja renovado, e aí eu saio daqui. Esse tempo de alinhamento, ele é muito importante. Por isso,
Não fique achando que você é crente em casa, porque você não é. Não fique achando que você desenvolve sua espiritualidade sozinho, você não desenvolve. Não ache que você consegue desenvolver a vida cristã sozinho, não desenvolve. Vida cristã desenvolve-se com alinhamento de amores e a gente faz isso com o povo de Deus. Sábado, por isso que a gente fala, não abra mão desse período que a gente está aqui. Sétimo e último. O sábado mantém a nossa liberdade. Você é livre. Olha Deuteronômio 5, verso 15. Você quer ser livre, obedeça ao Senhor, para não ficar com burnout. Lembra-te, 5,15. Lembre-se de que você foi escravo no Egito. E de que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou que você descanse. Toda vez, cadê os meninos para tocar a última canção? Toda vez que você não descansa, você está dizendo, Faraó é o meu Deus. Toda vez que você não descansa, você está dizendo, o Egito é o meu Deus. Toda vez que a gente não descansa, a gente está dizendo, o trabalho é o meu Deus, o dinheiro é o meu Deus, a opinião do outro é o meu Deus, nós estamos sempre falando isso. Toda vez, quer ser livre, descanse. Quer ser livre, descanse. Para, descansa. Quero terminar. O mundo tem que olhar para a gente, vocês se lembram? E a gente tem que ser um testemunho. Testemunho. Para de ficar com medo que você vai perder o emprego. Para de ficar com medo de que as pessoas vão achar ruim com você. Era para plantar 6 dias. No 7º dia, era para plantar 6 anos. No 7º ano, quem é que daria providência? O Senhor. O Senhor. Porque no 8º eles teriam que voltar a plantar e teriam colhido e comido o que eles nem plantaram no 7º ano. Porque a providência vem de Deus. Mantenha-se livre. Se mantenha livre. Não fique preocupado com o sustento nessa perspectiva. O mundo precisa olhar para a gente tem que ser esse sinal. Descansando, mesmo assim, Deus faz seu povo prosperar. A gente tem que parar de funcionar no ritmo da Babilônia. A gente tem que parar de funcionar no ritmo do Egito. E funcionar no ritmo do reino dos céus, em que o nosso provedor é o Senhor, em que a gente tem tempo de alinhamento do coração, em que a gente conheceu Cristo como sendo o nosso descanso. Não se esqueçam disso. Quero terminar falando 2 coisas para vocês. Primeiro, preocupe-se com o descanso eterno e aproveite o descanso eterno. Teologicamente eu mostrei para vocês que o descanso de vocês é Cristo. Salvação. O sábado aponta para Cristo. Descanse em Jesus. Descanse na providência. Descanse no Salvador. Segundo, revise a mordomia do seu descanso semanal, das suas férias. Revisa isso. O que é que você precisa ajustar? A rotina diária, mensal, semanal. Está abrindo mão dos cultos, abrindo mão da vida comunitária, abrindo mão do descanso. Tem que alinhar os amores, tem que alinhar o coração. É disso que esse mandamento está falando. Fácil? É ruim. A idolatria está aí. Mas Deus é gracioso. Ele liberta a gente da escravidão. Ele liberta a gente, inclusive, da escravidão da urgência, da emergência. Ele livra a gente disso.